Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para mais uma aula. Vamos ver qual vai ser o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 6 tem por objeto de conhecimento teorias relacionadas à vida, modelos explicativos da matéria, história e filosofia da ciência, natureza da ciência, aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. E no detalhamento, evolução, classificação dos seres vivos, origem das espécies e dos grandes grupos de seres vivos, evolução humana. Então, vamos para a nossa aula. Iniciamos a nossa aula com essa linda imagem, né? E essa imagem nós temos aqui um animal que o nome científico é Uroplatus pantásticos. E o que a gente pode perceber só de olhar para essa imagem? Que esse animal ele está camuflado. E a camuflagem nada mais é do que um exemplo de seleção natural que está diretamente ligado com a evolução. Então, essa camuflagem, ela serve tanto para que esse animal se esconda do predador, quanto para que na hora que ele queira se alimentar, né, ele consiga não ser visto. Então, a camuflagem, como eu acabei de falar para vocês, é um exemplo aí de seleção natural que está relacionado com a evolução das espécies. Para que a gente consiga entender bem sobre evolução, a gente precisa conhecer sobre a diversidade das espécies. Então, nós temos aí a nossa diversidade na evolução biológica, né? Essa diversidade, esse número, ele mudou ao longo do tempo, né? Então, estima-se que existam cerca de 1,7 milhão de espécies conhecidas. Mas esse número de espécies conhecidas, ele pode ser até de 5 a 10 milhões. Esse número ele não é bem exato. Mas o que é importante a gente falar é que esse número de espécies ele variou ao longo da história. Porque ao longo da história, nós tivemos aí surgimento e desaparecimento de espécies, como a gente pode observar na nossa próxima cartela. E esse desaparecimento de espécies está relacionado com as 5 grandes extinções que nós tivemos. Então, eu trouxe esse quadro aqui para que vocês entendam um pouco como é que ocorreram essas eras, né? Esses períodos ao longo dos milhares de anos aí que se passaram. Então, nós temos aí a era paleozoica, mesozoica e a cenozoica, que é a mais recente. Na mais antiga, na paleozoica, nós tivemos aí, 3 grandes extinções, né? Que a gente pode observar aqui a extinção do Ordoviciano, que está relacionado, com a baixa temperatura. É importante a gente falar que nessa era paleozoica também tivemos uma extinção no Devoniano, certo? E nessas eras mais antigas, é difícil da gente falar com certeza qual foi o motivo que causou essa grande extinção. Mas provavelmente está relacionado com alterações no ambiente, como elevação e baixa no nível dos oceanos, com a baixa concentração de oxigênio. Então, são essas questões que os cientistas provavelmente acreditam ter sido a causa dessas grandes extinções que ocorreram na era mais antiga, certo? Depois dessa segunda grande extinção, nós tivemos a extinção aí no Permiano,
né? E aí no Permiano foi uma grande extinção também, que provavelmente estima-se que mais de 95% dos seres foram atingidos. Essa extinção é conhecida como a Grande Morte e a causa pode estar relacionada com erupções vulcânicas, com aquecimento do clima, também não se sabe ao certo, né? Após o Permiano, nós tivemos aí uma grande extinção no fim do Triássico. E no fim do Triássico, provavelmente a causa dessa extinção foi o fenômeno que a gente conhece como a separação dos continentes, né? Então, existia um supercontinente, que era a Pangeia, e quando esses continentes começaram a se separar, causou, provavelmente, essa grande extinção que foi aí no final do Triássico. No Cretáceo, é a mais famosa de todas, né? Por que ela é a mais famosa de todas? Porque provavelmente foi aqui os dinossauros foram extintos, né? Então, essa extinção que aconteceu aqui no Cretáceo provavelmente é a mais conhecida, porque aqui nós tivemos a extinção dos dinossauros. E provavelmente foi o que aconteceu foi um grande, né, asteroide que atingiu, levando os animais à extinção, certo? Então, aí nós falamos, né, das 5 grandes extinções que ocorreram ao longo da história da vida do nosso planeta Terra, certo? Mas será que parou por aí? Né? Será que só existiram essas 5 grandes extinções e depois disso mais nada? Né? Então, é importante a gente observar que o nosso planeta ele não está parado, né? E é isso que se trata a evolução. Tudo está modificando, né? Lógico que a gente não enxerga essas mudanças, mas essas respostas, essas ideias, essas informações, a gente tem através de todos os estudos científicos que são feitos, né? Aí você para pensar, mas como é que a gente tem informação de eras tão distantes, né? Quando a gente fala em milhões de anos atrás? É aí que nós temos as evidências da evolução, e um exemplo delas são os fósseis, né? Então, nós temos aí que a análise dos fósseis são vestígios de organismos que viveram em épocas remotas da Terra. Essa análise indica que o número de espécies novas aumentou muito em determinados períodos do tempo geológico, assim como ocorreram eventos de extinção em massa. Então, essas grandes extinções, nós temos essas informações principalmente a partir desses fósseis que foram encontrados aí ao longo dos estudos e de muito tempo dentro da arqueologia, certo? Mas como eu falei para vocês, não parou nas 5 grandes extinções. A gente pode observar aí nessa manchete de jornal que nós estamos vivendo a 6ª extinção. E não é exagero falar em 6ª extinção, até porque os pesquisadores eles apontam que hoje nós vivemos essa 6ª extinção e essa extinção, diferente das que ocorreram anteriormente, que estão relacionadas, né, que estavam relacionadas com questões ambientais, como a erupção de vulcão, quando a temperatura baixou muito, quando faltou oxigênio, até mesmo quando o asteroide se chocou com o planeta Terra, né? Então, são aí as possíveis causas das 5 grandes extinções vividas. Essa 6ª que nós estamos vivendo agora está relacionada com as atitudes dos homens, ou seja, está relacionada com as nossas atitudes. Então, desde a Revolução Industrial, que a gente veio aí causando grande problema para o meio ambiente, naquela época não era tão sentido como nós estamos sentindo hoje,
né? Então, nós temos aí grande problema de falta de água, de falta de alimento. Então, tudo isso os pesquisadores afirmam, principalmente o aumento da temperatura, né? Tudo isso os pesquisadores afirmam que são eventos que são exemplos da sexta grande extinção, que é a que nós estamos vivendo agora, certo? Vamos então agora falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Então nós temos aí que a classificação dos seres vivos é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. Então, é importante a gente falar que essa classificação dos seres vivos ela foi feita para que os cientistas se entendessem no meio científico, né? Para que em qualquer lugar do mundo eles se entendessem, eles pudessem saber qual é a espécie de que eles estão falando, certo? E um exemplo disso foi o nome científico, né? Então, é usada a nomenclatura científica para facilitar a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu falar em manga, no Brasil todo mundo vai me entender, né? Todo mundo sabe que a manga é um fruto que vem de uma árvore que é chamada mangueira. Mas se eu chegar e falar em manga no Japão, eles vão entender do que eu estou falando? Eles não vão, porque a manga é o nome popular que a gente fala aqui no nosso país, em português, na nossa língua. Agora, se eu falar mangífera índica, que é o nome científico da manga, se eu falar no Japão, eles vão entender que eu estou falando de manga. Se eu falar na Índia, de onde a manga veio, eles vão saber que eu estou falando de manga. Então, a nomenclatura científica, o nome científico dado às espécies, foi a maneira que os pesquisadores encontraram para que eles se entendessem no mundo científico. Para que quando um artigo publicado lá no Japão, falando de mangífera índica, nós íamos saber aqui no Brasil que esse artigo refere-se à manga, certo? Então, foi a maneira que eles encontraram para se entender, né, para conhecer esses seres vivos. E como é que houve essa classificação? Essa classificação ela foi feita a partir das características que eles apresentavam. Então, aqueles que apresentavam maiores características, eles foram agrupados, né? Então, nós temos aí essas categorias taxonômicas, que é o que nós temos nessa nossa próxima cartela. Então, aí nós temos as categorias que começa lá com a espécie, certo? Então, quando eu tenho um grupo de espécies, eu tenho um gênero. Quando eu tenho um grupo de gênero, eu tenho família. Quando eu tenho um grupo de família, eu tenho ordem. Quando eu tenho um grupo de classes, eu tenho um filo. E quando eu tenho um grupo de filos, eu tenho um reino, certo? Então, essa pirâmide, ela está aqui para mostrar para vocês que quanto maior a diversidade biológica, quanto maior, né, dentro de um reino eu vou ter várias espécies. Então, quando eu desço essa pirâmide, nesse sentido, eu estou mostrando maior semelhança entre os representantes, certo? Então, as espécies serão aqueles que serão capazes de produzir e se reproduzirem e formarem um descendente fértil, né? Então, um grupo de espécies eu vou ter o gênero, um grupo de gênero eu vou ter família, assim como nós já falamos. Então, a maior diversidade biológica, ela vai crescendo nessa pirâmide. Quando eu falo de mais específico, maior especificidade, maior semelhança, ela vai descendo nessa pirâmide, onde eu vou ter a espécie como a base, certo? Então, aqui foi a maneira que os cientistas encontraram, né, para que eles classificassem os seres vivos que
estavam sendo descobertos e continuam sendo descobertos, né? É importante a gente falar que tem muita coisa ainda para descobrir, muita coisa para que a gente conheça, certo? Então falamos aí um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos e agora a gente vai falar mais sobre a evolução humana, né? Como vocês podem observar, a evolução humana, ela corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie, né? E aí, quando a gente fala de evolução humana, a gente não tem como falar de Charles Darwin, né? Charles Darwin, que foi o grande pesquisador inglês, ele foi o primeiro a propor a relação, ele foi o primeiro a falar sobre evolução humana e ele propôs uma relação de parentesco da espécie humana com grandes macacos que ficaram conhecidos, que são os antropóides, né? Então, a evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como espécie. E quando a gente fala em evolução humana, a gente fala no Charles Darwin, né, que está aí na nossa próxima imagem, porque ele foi o grande pesquisador e, na sua pesquisa, ele relacionou a evolução dos seres humanos com os antropóides, que são os grandes macacos. Por muito tempo, Charles Darwin foi mal interpretado, né? Imagina, na época que ele publicou os seus estudos, lá no século XIX, ele demorou para publicar os seus estudos, porque ele realmente se dedicou muito à pesquisa, né? Então, quando ele publicou e ele relacionou a evolução, ele relacionou os seres humanos aos grandes macacos, por muitos anos ele foi mal interpretado, dizendo que o homem, as pessoas quando liam, né, as pessoas quando viam o que Darwin publicou, as pessoas interpretavam como se nós, seres humanos, tivéssemos evoluído do macaco. E nunca foi isso que Darwin disse e ele, infelizmente, foi mal interpretado por muitos anos e até hoje, se você não tiver conhecimento sobre o que Darwin quis dizer, você pode acabar escutando pessoas falar, né, as pessoas falarem sobre isso. É muito comum, quando a gente fala em evolução humana, aparecer a seguinte imagem. Essa imagem você pode ver em vários locais, até com outros personagens, né, indicando evolução. E aí chamam essa imagem de marcha do progresso, sendo que essa imagem tem inúmeros erros. O primeiro dos erros é que o verdadeiro nome dessa imagem não é marcha do progresso. Essa imagem que vocês estão vendo aí já é uma adaptação da imagem original. E a imagem original é chamada de Estrada até o Homo sapiens. E a imagem original não tem só esse número de integrantes, né? Então, a gente consegue observar aí nessa imagem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 integrantes nessa imagem, que já é uma adaptação, né? Enquanto que a original, que tem o nome de Estrada até o Homo sapiens, possui 15 integrantes. E como eu falei para vocês, nunca foi a intenção dos cientistas mostrar que os humanos evoluíram a partir dos macacos. E eles nem queriam colocar o homem, né, o Homo sapiens, como é o nosso nome científico dos seres humanos, como a versão final. Até porque dentro da evolução, nós não estamos na versão final. A evolução está acontecendo. E é importante a gente falar que o que a ciência propõe é que os grandes macacos e a espécie humana tiveram um ancestral comum há cerca de 8 a 5 milhões de anos.
Então, em algum momento da evolução, o homem e os grandes macacos, né, que podem ser chamados também de antropóides, eles tiveram um ancestral comum. E a grande evidência é a semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé. Né? Então, essa grande evidência, né, essas dicas, vamos dizer assim, né, de como os antropóides, os grandes macacos, eles têm essas semelhanças com os seres humanos, então essas dicas, vamos dizer, essas informações vieram aí a partir de muito estudo e principalmente do desenvolvimento da genética. Então é importante falar também que quando Darwin publicou o seu estudo, a genética veio depois. Mendel apareceu com os conceitos genéticos depois, certo? Então, ele não soube, apesar de ele ter publicado algo que fazia muito sentido para ele, mas a genética que veio depois só colaborou com as ideias de Darwin, porque aí foram analisadas as semelhanças genéticas dos seres humanos com os grandes macacos, certo? Então, aí na nossa próxima imagem, a gente já tem o nome correto da imagem, como vocês podem observar, que é estrada até o Homo sapiens. Então, quando a gente fala em estrada até o Homo sapiens, a gente está falando de uma evolução que ocorreu ao longo do tempo, né? E lembrando que esses antropóides, eles teriam um ancestral comum com os seres humanos e teve toda a evolução no decorrer dos milhares de anos. Então, aí nessa imagem, nós temos os crânios, né, que foram encontrados ao longo de muitos estudos, de muitas pesquisas, que mostram esses crânios encontrados, eles são evidências da evolução, porque eles mostram como aconteceram essas mudanças, né, ao longo dos anos, certo? Eles são, assim como os fósseis, são evidências de que ocorreu evolução, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas, né, da evolução. Então, nós temos aí os pré-australopitecos, né? Essas primeiras espécies viveram logo após a separação do grupo que originou os hominídeos e os chimpanzés. A principal característica dessas espécies era o modo de vida arborícola, ou seja, eles tinham um modo de viver em árvores, né, como os macacos possuem hoje. E aqui nós temos o exemplo do pré-australopithecus, que está aqui na nossa próxima imagem, né, que é o Sahelanthropus tacadensis, né, que é um fóssil encontrado no continente africano, tá? Isso aqui é um fóssil redesenhado, né, pertencente a uma espécie de primata. Essa espécie já possuía a postura bípede, né? Então não andava com os 4 membros, já possuía a postura com a partir de 2 membros, certo? Nós temos também outra espécie, o Ororhynthus guinensis, né, que é um fóssil encontrado no Quênia. Apresentava indicações de postura bípede também, então aqui nós temos esse fóssil, né, provavelmente viveu há 6 milhões de anos. Temos também exemplos de outra espécie, como o Ardipithecus ramidus e o Ardipithecus cadabá, né? Então, que é um fóssil encontrado na Etiópia. Nessas espécies permanece também a postura bípede, né? Então, nós temos aí essa postura bípede ainda encontrada aqui nesses fósseis. Acreditam que é uma espécie do gênero Ardipithecus, que foi o ancestral do Australopithecus, né? Então, acham que esse daqui é o ancestral do Australopithecus, lembrando que aqui a gente ainda está falando do pré-Australopithecus.
Então, nós temos também aqui, bastante conhecido, que são os primeiros hominídeos, que é um grupo diversificado e bem-sucedido, que são os australopitecos. Postura ereta, locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. E dentro dos australopitecos, nós temos a Lucy, né? Quem quiser ter mais informações sobre a Lucy, pode procurar aí por esse QR Code, que a Lucy eram australopitecos afarenses que andava erguido e provavelmente utilizava ferramentas. Os cientistas conseguiram reconstruir a Lucy e revelaram que ela tinha cerca de 1,10 m de altura e pesava cerca de 29 quilos. O cérebro era pequeno, como o de um chimpanzé, mas a pelvis e os ossos da perna eram parecidos com os dos humanos. Então, a Lucy, se vocês quiserem pesquisar aí, é bem legal e as informações são bem importantes. Nós temos também os australopitecos africanos, né, que habitou a Terra há 2,8 e 2,3 milhões de anos. Algumas espécies são australopitecos afarenses, australopitecos robustos e o australopithecus boisei, né? Acredita-se que tenham coexistido e competido entre si, né? Então, várias espécies que existiam no mesmo momento, e uma delas teria sido a ancestral do gênero Homo. E aí nós entramos no gênero Homo, né? Que o gênero Homo destaca-se pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência e apresentava adaptações evolutivas como o bipedalismo, né? E aí é importante a gente falar que a extinção da maioria dos australopitecos possibilitou o surgimento de uma nova linhagem que veio aí o gênero Homo, certo? Então, nós temos aqui essa imagem onde aparecem aqui as espécies dentro do gênero Homo. Lembrando que a extinção de uma espécie não quer dizer... o aparecimento de uma espécie não quer dizer que a outra foi extinta, eles coexistiram, ou seja, ali os menos evoluídos a gente consegue observar que eles viveram pelo mesmo tempo, né? Então eles coexistiram e é mais uma evidência da evolução, né? Onde o surgimento de um não quer dizer que o outro foi extinto. E aqui nós temos, né? Aí dentro do gênero Homo, né? Temos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens, certo? E aqui eu trouxe para vocês também uma evidência da evolução, que é as características dos crânios, né? Então nós temos aí o crânio de um chimpanzé, o crânio do Australopithecus, o crânio do Homo habilis, do Homo erectus, já dentro do gênero Homo, né? O homem de Neandertal, como a gente chama também, até o Homo sapiens. E aí é importante a gente falar que o Homo sapiens, né, que é aí a nossa espécie, ele tem uma cabeça maior, um crânio maior que conseguiu alojar um cérebro maior e mais desenvolvido, e daí teria sido o pulo para a evolução humana. Certo? Muito bem, essa foi a nossa aula e até a próxima.